bora então para a terceira e última parte do sistema digestório. Vamos acabar isso. Vamos então fazer um resuminho das enzimas, né? O que a gente viu. Então, na boca, nós temos a saliva. E a saliva, principal enzima é a pitialina, que vai digerir o amido. Ó, esse resuminho aqui, ó, show de bola. Pode parar o vídeo e anotar, tá bom? No estômago, nós temos o suco gástrico, que a pepsina é a enzima que, para ser ativada, precisa do ácido clorídrico. Então, nós temos a digestão de proteína. Ah, só um detalhe, né? Aqui nós temos que ter pH neutro e aqui nós temos que ter pH base, ok? E aí, então, nós chegamos no intestino delgado. O intestino delgado recebe a bile, vinda do fígado, que não é enzima, recebe o suco pancreático, né, que vem do pâncreas. Do pâncreas nós temos o bicarbonato de sódio, que vai tornar o pH básico acima de 7, né, porque as enzimas do intestino delgado só funcionam em pH básico. E vai ter as enzimas amilase, tripsina, todas essas que vocês estão vendo aqui. E o suco entérico, que é produzido pelas próprias paredes do intestino delgado, que também acaba finalizando a digestão. E sobrou o que para o intestino grosso? Para o intestino grosso, sobra basicamente a função de absorver água, tá? Então, a grande função do intestino grosso é absorver água. Então, mais uma vez, a gente já viu lá no começo, né? O intestino grosso, ele é dividido. Então, aqui está o intestino delgado, né? Aí, a primeira porção do intestino grosso é o seco. Depois, nós temos o colo ascendente. Veja que o intestino delgado fica aqui no meio, né? Aí, nós temos o cólon transverso, o cólon descendente, reto e ânus, por onde saem as fezes, né? O intestino grosso ele é bem menor que o intestino delgado, mede 1,5 m e não possui aquelas vilosidades, porque absorve basicamente água. Então, como eu dei já o spoiler, no intestino grosso há basicamente a formação da água, a formação das fezes e uma secreção de muco. Mas no intestino grosso ficam os nossos amigos procariotos, as bactérias, que antigamente a gente chamava de flora intestinal. Quando a gente tem uma diarreia, a gente toma a enterogermina, né? Toma para repor a flora intestinal. Hoje, gente, a gente não chama mais de flora intestinal, a gente chama de microbiota. Então, o que é a microbiota? São as bactérias que existem no nosso intestino grosso e que a gente não consegue viver sem ela, ok? Mutualíssimo. Então, quais são as funções dessas bactérias? Então, elas evitam que o intestino seja colonizado por agentes patogênicos. Então, elas não são patogênicas, elas não causam doenças. Então, ela fala assim, ó, aqui é meu pedaço, ninguém vai trazer doença aqui, não. Então, elas ajudam nisso, ok? Elas ajudam também na defesa do organismo. Elas produzem vitamina K, vitamina B12, olha que importante. Produzem ácidos gráficos, que são moléculas frutos de lipídio, tá? E esses ácidos gráficos têm função anti-inflamatória. E, além disso, elas contribuem para a melhor absorção dos minerais que vêm aí com o alimento. Então, vejam como é importante essa microbiota intestinal. E agora, a gente vai entender como a digestão é controlada por ação de hormônios, que é a homeostase, lá, o feedback negativo, que eu falei para vocês na aula de homeostase, tá? Lembrando que o processo digestivo, ele é controlado pelo sistema nervoso autônomo, né? E, além disso, por hormônios. Nós vamos ver que a gente tem dois tipos de sistema nervoso lá no sistema, tá? Esse sistema nervoso autônomo, ele é involuntário, então ele não depende da nossa vontade. A gente não fala assim, produz isso, para isso, ok? Então, isso acontece naturalmente por meio do mecanismo de feedback negativo, ok? Então, vamos lá. O alimento chega no estômago. Olha o estômago aqui.
Quando o alimento chega no estômago, vai ter a liberação do hormônio gastrina. Então, isso aqui é um hormônio, ok? O que esse hormônio faz? Essa liberação da gastrina, quem produz a gastrina é a própria parede, a própria célula do estômago. Essa gastrina vai estimular a produzir o ácido clorídrico. O ácido clorídrico, a pepsina e os movimentos peristálticos do estômago. Então, a gastrina é que é o start para produzir o suco gástrico. E quando o pH está muito baixo, né, isso vai inibir a gastrina. Mas, assim, mais uma vez, o feedback negativo, né? Produz gastrina, a gastrina manda produzir o suco gástrico. Quando produz suco gástrico, baixa o pH, então para de produzir gastrina, ok? Muito bem. E aí a gente vai fazer o quê? O que a gente observa? Que vai diminuir o pH do quimo no intestino, ok? Só que o intestino pode receber alimento com pH ácido? Não. Então, lá no duodeno, já lá no intestino delgado, observem aqui, ó, no 2, vai ser produzido um outro hormônio chamado de secretina. A secretina, olha a setinha, ela vai estimular quem? O pâncreas. Por que estimula o pâncreas? Porque o pâncreas produz bicarbonato. Quando a secretina chega no pâncreas, fala assim, manda bicarbonato, manda bicarbonato. Então, o pâncreas manda bicarbonato para o intestino delgado e, com isso, aumenta o pH do duodeno, alcalinização, deixa o pH acima de 7. E aí, então, as enzimas intestinais são ativadas. Tá? Vejam, é bem legal essa figurinha, né? O estímulo e a inibição, mostrando claramente o mecanismo de feedback negativo. Muito bem. E aí, então, o pH ficou alto aqui no intestino delgado e as gorduras e as proteínas vão começar a digerir. Nossa, delgado, gente, aqui, delgado, ok? E aí, as gorduras e as proteínas, elas vão começar a ser digeridas no intestino delgado. Quando elas começam a ser digeridas, elas vão estimular a produção de um outro hormônio chamado de CKK, que é a colecistoquinina, tá? Colecistoquinina ou cinina, tem gente que fala. Que é aqui, ó, o 3. Esse hormônio CKK, que é produzido no intestino, ok? Produzido no intestino, ela vai permitir a liberação de enzimas do pâncreas. Então, observe aqui, ó, ela vai atuar no pâncreas e ela vai atuar também no fígado, promovendo a liberação da bile. E aí, então, nós temos a digestão final do alimento, ok? Vejam que um outro mecanismo de feedback negativo é que quando esse hormônio CKK é produzido, ele vai parar a liberação de gastrina no estômago. Porque não vai ser mais necessário produzir a gastrina, porque o alimento já foi para o intestino. Então, a gastrina para de ser produzida. Essa enterogastrona também é um hormônio produzido no intestino e quando começa a ser produzida essa enterogastrona, para o peristaltismo, o movimento de contração do músculo no estômago. Claro, né, gente, que não é a minha função aqui vocês decorarem tudo isso. O que eu quero mostrar para vocês é que, mais uma vez, como que o organismo sabe? Libera uma coisa, libera outra, para de produzir. Isso tudo é controlado via hormônio, né? Por mecanismo de feedback negativo. Eu achei essa figurinha muito legal, muito didática a respeito do sistema digestório, né? Então, vamos acompanhar rapidamente, depois vocês pausam o vídeo, né? Então, nós temos o cara aqui, ó, né, oferecendo o hambúrguer na boca, né? Aí a boca vai ser jogada a saliva, depois o alimento vai para o esôfago e cai no estômago. No estômago, o alimento, então, recebe pepsina e ácido clorídrico,
Então, vejo que o pH é menor que 7 e nós temos a digestão de proteína. E aí, do estômago vai cair no intestino delgado, que é a maior parte, que são essas tubulações, né? E aí, então, o que o intestino delgado vai receber? Vai receber a bile, vai receber enzimas, principalmente do pâncreas, né? Lembrando que a bile não é enzima, e ainda mais enzimas também produzidas pelo próprio intestino delgado, que, se eu não me engano, ele não coloca aqui, que é o suco intestinal, né? Entérico. E aí, então, passa por esse sistema e cai no intestino grosso, onde tem a absorção de água, principalmente, e vitaminas. Ai, meu olho tá coçando. Água e vitaminas. Tudo isso, olha aqui, ó, no intestino delgado, é onde cai, finaliza a digestão do alimento, caindo no sistema circulatório. E aí, ou passa pelo rim para filtrar, faz o número 1, que é o xixi, ou pelo ânus, sai o número 2. Né? Muito legal essa figurinha. E a gente finaliza, então, o sistema digestório com algumas questõezinhas para fixar o conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula.